Vocês conhecem Atlântida? Então, essas criaturas eram criaturas pré-adâmicas que viviam numa glória muito acima do que é a de Adão. Ó, versículo 9, aqui se transforma no inferno. Hoje por isso que eu falo, se transforma em sete além. Número 9, número 8, número espaço, número 9, inferno, confusão, buraco negro. E aí, o que acontece? Esse reino bonito aí começa a se transformar em sete além. Sete além vem sendo construída desde o reino lindo que cai até na terra e vai se transformando, onde tem um monte de anjos caídos, semi-mortos e demônios. E morreu a terceira parte das criaturas. Então, aqui era um reino parecido com Atlântida. E quando cai esses fogos, esses meteoros, destrói com essa civilização e com esses anjos e com essas criaturas pré-adâmicas. São criaturas que veio antes de outra civilização pré-adâmica. Ainda não é. Tinha Adão e tinha uma civilização antes de Adão. Essa daqui é antes dessa civilização que era antes de Adão. Aí tem aqui. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as águas. Olha só, hein? Rio e água, marca isso aí. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Lembrando que isso já aconteceu, estou falando de antes de Adão, talvez até bem antes de Adão. Olha só, o que é o absinto? O absinto é verde. O absinto, ele é algo verde, é um meteoro que cai na terra. Só que a terra é outra coisa. A terra era uma terra de glória, bonita, civilização, pessoas pré-adâmicas que viviam quase que eternamente, parecido com super-heróis, tal. Quando esse absinto cai, o que ele cria? Ele cria as ervas verdes, porque ele é verde, é absinto. Absinto quer dizer é aquilo que vai criar as plantas que só servem para nós homens de hoje, não para eles. Para eles não serviam. Tanto que quando ela cai nos rios. Nos rios as plantas se desenvolvem. Esse amargo, a água se torna amarga para eles. Para nós ela se torna, lembra que eu falei dos peixes que vivem hoje pelo sangue das criaturas antigas, passadas? Nossa vida é essa água amarga e essas plantas verdes, absinto. Nós sobrevivemos dessas plantas e dessas águas. Porém, para eles não era isso que eles comiam. Eles comiam uma espécie de geleia real. Vamos falar assim, vamos lembrar das abelhas, como eu coloquei no vídeo passado. Eles viviam de uma espécie de geleia real. Era uma comida diferente. Esse absinto Deus manda para cá para matar, para acabar com o reino deles, porque eles eram reinos soberbos, que é reino inimigo que queria tomar o lugar de Deus. E aí, esse absinto, essa planta de hoje, para eles é veneno, essa água amarga para ele, porque você pode ver, a água ela não tem gosto, mas ela é um pouco amarga. Esse amargor da água, ela é boa para nós, para eles não era. Então, quando esse absinto cai, acaba com o alimento deles e troca o alimento deles pelo alimento que nós temos hoje. E aí eles não sobrevivem. Compreende? Aqui, ó, versículo 10. É o que? Reino. Mexe com o reino deles. O nome era Absinto, ó, 11 é reinício. O nome da estrela era Absinto e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram. Esse homens significa anjos também. Homens antigos, pré-adâmicos, quase anjos. Não eram os homens de hoje. Aí veio aqui na parte 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Ó, nesse versículo 12, ele está falando da criação do vácuo,
que antes não tinha estrela, não tinha sol. Se você for ver bem lá se você for ver, depois tem que fazer uma comparação lá, fazer uma escariação com o Gênesis. Isso aqui quer dizer no dia que Deus criou o sol e a lua, para um ficar trabalhando junto com o outro. Aqui no dia, você está entendendo? Era um reino de luz. Não tinha noite, não tinha, era tudo luz. E aí, esse dia é o dia do escuro, do vácuo, do que Deus criou, que criou o espaço negro, a matéria escura. O espaço escuro, quando você olha para o céu, você vê o espaço escuro. Então, nesse dia, Deus criou, Deus fez isso, Deus diminuiu a luz de cada estrela, de cada anjo, entendeu? É isso que ele está falando. Aqui foi criado aqui a noite, foi criado a lua, foi criado a terça, como eu disse, terça parte é o inteiro. Então ele mexeu com os anjos e fez o que? Fez o vácuo negro do espaço. Nesse dia Deus criou o vácuo negro do espaço. Acho que dá dando para você entender, né? Antes era tudo luz, não tinha estrela, não tinha sol, não tinha lua, não tinha nada. Quando cai o absinto, o verde, eu acredito, aí é onde eu falo para vocês, que eu acho que muitos planetas ocorreu a mesma coisa. Lá deve ter outras civilizações, deve ter outras pessoas, outros anjos, onde aconteceu essas mesmas coisas. Inclusive até uns anjos caídos, eles ficaram, como diz lá no livro de Enoque, eles ficavam viajando pelos planetas para levar vida, para fazer a mesma coisa. Terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, tá vendo? E a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Olha só, aqui tem muitas revelações aqui. Terça parte das estrelas, a terça parte caída, a terça parte deles se escurecessem, se tornou negra. Terça parte do dia não brilhasse, a terça parte do dia que não brilha são os anjos caídos, semelhante à noite. Então, ele fala semelhante à noite, é a noite espiritual completa. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Tá compreendendo? Aí vem o número 3 da vida que tem na terra, dos ensinamentos de Cristo. E aí ele fala: ai, ai dos que habitam sobre a terra. Aí depois, é que eu tô falando, depois aí já vem Adão. Aí depois de tudo isso é que vem Adão. No versículo 13 é que ele está falando que vai surgir Adão. Adão, no caso aqui, surgiria no versículo 14. Mas aí ele, no versículo 13, ele está falando do surgimento aí de Adão. Então foi assim que surgiu Sete Além. Agora, Sete Além é um reino da noite, nas trevas, que ninguém conhece, ninguém tem acesso, só alguns, que é o reino dos anjos caídos, também chamado demônios, fantasmas. Não são pessoas que morreram, não vamos falar disso agora. São anjos caídos. Anjos, aqueles homens antigos, aqueles anjos antigos, santos anjos, homens, que morreram antes de Adão, aqueles anjos poderosos. Ou talvez até alguns pouco antes de Adão, mas é mais aqueles anjos caídos. Era um reino lindo, bonito, que hoje é um reino de trevas, destruído, acabado. E esses homens, essa grande legião de homens dessas civilizações que se perderam, que morreu, que Deus destruiu por causa da soberbia, eles não morreram, eles não desapareceram, eles estão por aí. E eles estão competindo a nossa terra, o nosso reino, que é agora, só que eles ficam nas trevas. Porque Jesus disse, se nós abríssemos os nossos olhos para ver um monte de espíritos são homens, são pessoas, são demônios pessoas pessoais, vamos falar assim, vamos arredondar. Seres pessoais,
que ficam nos rodando, Jesus falou, se nós abríssemos o olho do Espírito para nós vermos essas pessoas, nós desmaiaríamos. Que é cada bicho feio, criatura feia, parecida com zumbi, morta, com raiva. Eles gritam, eles falam, dá minha casa, dá meu lugar, eu moro aqui, eu já fui bonito, eu já fui rico, eu vivia num reino melhor que esse, me dá. Eles gritam, tem uns que gritam, tem uns que falam, mata sua mãe, briga com seu pai, não sei o que, entendeu? Então, isso foi daí que surgiu, é daí que vem esse reino. Aqui foi o surgimento do reino de Sete Além. Na Bíblia, Apocalipse 8, Apocalipse capítulo 8. E aí depois, aqui só para terminar, repetir, a partir do versículo 12, aí que vai aparecer Adão, que vai aparecer os homens, que vão aparecer as mulheres, os homens, o homem que da nossa raça, a raça humana, a raça de pós-Adão, é a raça vinda de Adão, e até aquelas raças um pouquinho anterior, porque Adão, não, acho que é após Adão, né? Porque tinha uma raça, uns pré-humanos antes de Adão, que até eram frágeis, mas Adão era para ser um anjo poderoso para pregar para os anjos caídos, mas Adão não ficou. Adão aconteceu aquele problema com Adão. Então o que acontece? Então, hoje, aí ele fala, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes. Aí ele está falando de nós. Aí ele está falando do homem. Só que o homem também, a consciência do homem é muito assim, o homem não conhece, não vê, só vê essa luz material. Então, ele ainda está fazendo uma ameaça ainda aos mesmos anjos caídos que perderam seus reinos. Ele ainda está falando deles ainda novamente também, porque ainda vai haver mais coisas, como a gente vê no decorrer desse livro. Então é isso. Se você gosta desses assuntos, deixa o like, dá aquela força, compartilha e comenta o que você achou, o que você acha, e compartilha aí para o seu professor, para a galera aí que estuda teologia, aí, professor de teologia e tal, pessoal aí. Eu gostaria minha meta é que esse vídeo fosse para todos os estudiosos do Apocalipse, da Bíblia, e os pastores, os youtubers cristãos, papa, todo mundo, para ver o que eles acham, porque eu acho que ia fazer aí uma grande diferença aí, porque isso aqui já aconteceu. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu. Então, muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu.